aperfeiçoando o seu caráter e as suas competências de liderança que precisam ser trabalhadas. E Deus sabe a forma correta de conduzir a sua vida e de conduzir a sua liderança. Não se esqueça, querido, você está sendo guiado e liderado pelo Supremo Pastor. E ele não erra, ele não falha. Então você pode ter certeza que nesse processo de liderança, Deus estará te capacitando independente do cenário. Seja ele muito favorável ou seja ele um cenário desafiador, o mais importante é você ter em mente que Deus está com você. Pode avançar, por favor. E é interessante essa frase, né? Eu queria que você guardasse esse pensamento. Deus permite momentos difíceis na liderança para nos preparar para algo maior. Deus estava preparando Davi na caverna de Adulão. E Davi depois seria o grande líder de uma nação inteira. Então Deus prepara a gente também nos momentos difíceis, nos vales, nos momentos de dificuldades, onde às vezes a gente nem encontra saída para todos os problemas. Então Deus vai preparando a gente para algo maior. É aquela ideia de que quando você é fiel no pouco, Deus também vai lhe abençoar no muito. Então, coloca isso na sua mente. Os momentos difíceis dentro da liderança são métodos de Deus para nos preparar para algo maior, para preparar você para conquistar mais, para influenciar mais, para transformar a vida de mais pessoas. Mas para isso você precisa dar os primeiros passos. Então Deus permite que a gente então comece caminhando, trabalhando com questões pequenas, mas que são importantes e são fundamentais para depois colocar a gente em algo maior, com uma influência maior, com novas fronteiras, com fronteiras alargadas, como foi a oração de Jabes. Então, se você tem passado aí na sua liderança momentos difíceis, momentos desafiadores, não esqueça, Deus está preparando você para colocar algo maior na sua mão. Isso é muito interessante. Porque Deus, antes de trabalhar com os nossos liderados, Deus primeiro trabalha no coração do líder. Antes de trabalhar naqueles que você vai guiar, naqueles que você vai orientar, Deus primeiro precisa trabalhar no seu coração, na sua vida, refinar o nosso caráter, preparar você espiritualmente para que você então consiga trabalhar com os outros. Foi assim que Deus fez com Davi. Teve o primeiro momento a sós, Davi e Deus naquela caverna de Adulão. E foi ali que Deus começou a preparar o líder. Pode passar. E quando a gente fala desse preparo, foi justamente isso que Deus fez. Líder de desbravadores e aventureiros precisam estar preparados, precisam estar prontos. E eu gosto muito de um pensamento quando ele vai dizer que o nosso líder maior, que é Jesus, ele primeiro precisa ganhar o coração do líder. Não podemos dar aquilo que nós não temos, queridos. É por isso que o seu preparo, a sua capacitação, a sua espiritualidade, ele é fundamental para o sucesso do seu clube. Se você quer ter um clube bem-sucedido, um clube vitorioso, um clube que salva pessoas, que salva juvenis, adolescentes, crianças, famílias, não se esqueça, o seu preparo, ele é fundamental. Pode passar. 3 coisas ele aprendeu na caverna. A caverna para Davi teve 3 reflexões importantes. Primeiro, ali foi um lugar de reflexão. Mas essa caverna também foi um lugar de dependência de Deus. Ele não sabia o que ia acontecer. E, em terceiro lugar, foi um lugar de preparação. Reflexão, dependência de Deus e preparação. Nesse lugar, nessa caverna, Davi vai escrever 2 salmos. Em primeiro lugar, ele escreve o Salmo 57. Depois você pode ler com calma. E depois ele escreve o Salmo 142. Você vai ver nesses salmos a angústia de Davi e a certeza de que Deus estava com ele. Davi vai dizer que ele não entendia o motivo que ele estava ali, mas ele vai dizer assim, mas Deus é o meu refúgio e ele vai me guiar pelas veredas, ou seja, pelos caminhos seguros. Queridos, o líder, ele precisa ter momentos de reflexão a sós com Deus. Tem uma diferença entre solidão e solitude. E eu gosto muito da solitude, porque a solitude é você decidir estar a sós. Você se programa para estar a sós.
a sós com Deus, a sós consigo mesmo. Uma reflexão profunda daquilo que estamos fazendo da nossa vida, como estamos guiando a nossa liderança, como estamos fazendo as escolhas essenciais da vida. É importante que o líder tenha os seus momentos a sós, sem interferência da família, sem interferência, talvez, aí das grandes cidades, dos grandes centros. Você e Deus. Um lugar de reflexão, programado, agendado, onde ali você vai demonstrar sua dependência de Deus. E ali você vai estar sendo preparados. Queridos, não podemos negligenciar os nossos momentos a sós com Deus. Davi, na caverna de Adulão, teve o seu momento de preparo, o seu momento de reflexão profunda. Passa o próximo slide. Olha que pensamento interessante. Antes do líder liderar pessoas, ele precisa ser liderado a sós por Deus. Queridos, você entende isso? Deus, Jesus, precisa ser o seu líder. Antes de você querer liderar pessoas. Se nós não estamos dispostos a ser liderados por Jesus, como é que nós vamos querer liderar os outros? Então, eu quero incentivar vocês, líderes do coração de Jesus, da Associação Espírito Santense, por favor, permitam que as suas vidas sejam lideradas por Jesus. E como é que a gente é liderado por Jesus? Principalmente é quando nós estamos a sós com Ele, estudando a sua palavra e vendo a vontade dele para a minha vida. Liderar, ser liderado por Jesus, significa obedecer à vontade dele. Significa renunciar aos nossos desejos e às nossas vontades e fazer com que a vontade dele seja soberana em nossa vida. É isso que é ser liderado por Jesus. E quando nós somos liderados por Jesus, ele nos capacita para que a gente lidere os outros. E aí vem uma vida de inspiração, vem uma vida de exemplo, vem uma vida que eles olham para a gente e falam assim, eu quero seguir esse homem, eu quero seguir essa mulher, eu quero ser como o meu diretor, eu quero ser como a minha diretora. Permita que a sua liderança seja liderada por Deus. É assim que a gente cresce, é assim que a gente influencia, é assim que a gente impacta a vida de pessoas e transforma a vida de pessoas. E sabe o que aconteceu nessa liderança de Davi, onde ele aceita ser liderado primeiramente por Deus? Olha aí, passa o próximo slide, por favor, Marcos. Olha que interessante. Diz lá o capítulo, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 2. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, endividados e também descontentes, ou seja, sem esperança. Eu queria fazer uma pergunta. Será que você lideraria essas pessoas? Pessoas com dificuldades, endividadas, descontentes, sem esperança, desanimadas. Talvez esse seja o perfil da sua diretoria. Alguém talvez já chegou para você e falou assim, diretor, olha, eu estou cansado, estou sobrecarregado, para mim não vai dar, estou sofrendo, tendo dificuldades financeiras, estou com dificuldades de relacionamento, minha casa, meu casamento, problema com os filhos, eu vou abandonar o clube. Talvez alguém já chegou para você e já disse isso esse ano, logo no início. Talvez esse seja um perfil de alguns que você lidera. Olha que interessante. Passa o próximo slide, Marcos, por favor. Essa era a condição desses homens. Olha aí. Angustiados. Estavam com o coração apertado, oprimido por dificuldades da vida. Tinham pessoas endividadas, sobrecarregadas por dívidas, sem recursos, vivendo sobre um peso financeiro muito grande. Pessoas amarguradas, feridos, com o passado, com coisas que não foram tratadas, com o coração quebrado, pessoas desajustadas, ou seja, sem esperança, não sabiam para onde ir, rejeitados pela sociedade. Esse era o perfil dos homens que se ajuntaram naquela caverna com Davi. E essas características pode ser também que você encontre aí no seu pode ser que você encontre essas características aí no seu clube, na sua diretoria. E a minha pergunta, e ela é muito importante, pode passar, Marcos, é se você seria um líder desse grupo.
Se você estaria disposto a olhar para essas pessoas e dizer assim: eu quero liderá-los, eu quero ser o líder deles. Será que você teria essa coragem? Porque pode ser que esse cenário não se apresente exatamente dessa forma, mas esse cenário se apresenta de outras formas dentro do seu contexto, dos desafios que você está vivendo aí na sua liderança. Eu queria pensar aqui, pense comigo, como é que você olharia para essas pessoas? Imagina, você está ali na sua igreja e começa a chegar esse perfil de pessoas para você, que querem fazer ali parte da diretoria, que querem ser liderados, mas não sabem como começa, por onde vão, qual é o caminho que vão seguir. Você se tornaria o líder deles? Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Pode passar, por favor, Marcos. Também se ajuntaram a eles todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e eu deixei aqui uma tarja. E ele se tornou líder deles. Louvado seja Deus. Davi olha para esses homens e diz assim: eu vou ser o líder de vocês. Davi não se importou com a condição que esses homens se apresentaram, mas Davi olhou e disse assim: eu posso fazer algo para transformar a vida de vocês através do poder de Deus. Gente, liderança é influência. Liderança é mostrar o caminho. Liderança é pegar pessoas desanimadas, pessoas que não têm mais esperança, pessoas com situações difíceis, e você olha para elas e diz assim: tem um potencial para você. Você pode sim se tornar uma pessoa extraordinária no poder de Deus. Você pode ser alguém transformado pelo poder de Deus. Queridos, a nossa função e a nossa missão é justamente essa. O que nós podemos fazer pelas pessoas, olhar para elas e ver o potencial em cada uma delas, olhar para elas e ver o que elas podem ser nas mãos de Deus, pelo poder de Deus. É por isso que Deus escolheu você. Não é simplesmente para colocar um lenço colorido no pescoço. Não. Não é sobre lenço colorido, queridos. É sobre transformação de vidas. É sobre aquilo que nós fazemos na vida de pessoas. É para isso que você foi chamado, para esse tempo, para esse momento, onde há uma crise na liderança, onde as pessoas não sabem para onde ir, onde as pessoas não sabem que caminho seguir. É para isso que Deus chamou você. E em nome de Jesus, aceita esse chamado com afinco, com garra, com força, mas tem que ser na dependência de Deus. Tem que ser liderado por Deus. Pode passar, Marcos, por favor. Davi era o líder ali na caverna. No lugar mais impróprio, Deus desenvolve a liderança desse homem. No lugar menos provável, 400 pessoas se juntam e ele então começa a liderá-los. Não tinha ar-condicionado, não tinha um banco acolchoável, não tinha talvez até o alimento era pouco, não tinha os recursos financeiros fundamentais, essenciais. Mas Davi olha para esses homens como pessoas e o que eles poderiam ser transformados. Por favor, em nome de Jesus, olha para o seu clube, olha para a sua igreja, olha para a estrutura dela e veja, é desafiador, mas isso não importa. Foca nas pessoas e o que elas podem ser nas mãos do poderoso Deus, através da sua influência, através da sua liderança. Não é hora de desanimar, queridos. Não é hora de retroceder. Talvez eu esteja falando até para um grupo de líderes que pensou: para que eu vou continuar na liderança? Para que Deus me chamou para esse ano de novo, 2026? Tem um Campuri sul-americano à frente. Eu não sei como é que vai ser, como é que eu vou estruturar o clube. Queridos, sejam líderes que primeiro dependem de Deus e líderes que transformam a vida de pessoas através do poder de Deus. Se você focar nas pessoas, se você focar na dependência de Deus, você pode ter certeza que tudo o que for necessário você conquistar para que alcance um objetivo maior, para que chegue aonde Deus quer, você pode ter certeza que Ele vai providenciar. Só lidere com o coração, só lidere com a dependência de Deus, sendo um líder de Deus. Davi começa então a liderar esses homens. Pode passar, Marcos, por favor. E 4 coisas ele vai fazer aqui. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Davi atraiu esses homens sem procurá-los.
Você é referência, não se esqueça disso. As pessoas vão procurar você por aquilo que você representa. Você tem uma liderança e as pessoas vão procurar você porque elas acham que em você pode dar um bom caminho. Você pode dizer qual o caminho a ser seguido. Esses homens procuram Davi sem procurá-los. E liderança é isso. É estar pronto. Mas em segundo lugar, Davi extraiu o melhor de cada um. Isso aqui para mim é fantástico. Porque às vezes pode ser que na liderança a gente olhe aqueles que têm os maiores potenciais. E às vezes, sem querer, a gente coloca um pouquinho de lado aqueles que são menos providos de algumas habilidades. Às vezes a gente é assim, às vezes a gente é seletista. A gente gosta de selecionar sempre os melhores. Mas você, como líder, tem uma responsabilidade de trabalhar com todos e extrair o melhor de cada um. Seja a sua diretoria muito experiente ou a sua diretoria que está iniciando e que ainda não sabem, basicamente, nem os ideais do clube, nem os objetivos do clube. Você precisa, como líder, extrair o melhor de cada um, para que cada um faça o seu melhor. Terceiro ponto, Davi transformou esses homens sem dissuadi-los do seu estado inicial. Ele não perguntou, por que você está passando por isso aí? O que você fez? Davi não julga esses homens. Davi pega a situação que eles estavam e transforma a vida deles, apresentando algo melhor. Apresentando o caminho a ser seguido. Queridos, nós não estamos aqui para ficar fazendo juízo de valor dos nossos liderados. Pelo contrário, como líderes, nós precisamos nos aproximar dessas pessoas, trazê-las para perto de Cristo, trazê-las para perto da palavra de Deus e mostrar o caminho que deve ser seguido. Essa é a sua função. Deus conta com você para isso. Mas um quarto ponto. Davi lutou ao lado com esses perdedores. E eu coloquei entre aspas. E os transformou em vencedores. Louvado seja o Senhor. Esses homens chegaram totalmente sem esperança, sem saber para onde ir. E Davi os transforma em vencedores. Aí você pode dizer, mas como é que você sabe disso, pastor? Passa o próximo slide, Marcos, por favor. O segundo livro de Samuel, e depois você pode ler com calma, no capítulo 23, você vai ter ali, a partir do verso 8, a relação dos valentes de Davi. E quem são os valentes de Davi? São esses 400 homens que estiveram com ele na caverna de Adulão. Olha que interessante, diz assim, estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tacominita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Se você continuar lendo o relato, vai falar de diversos homens que enfrentaram os filisteus, que enfrentaram exércitos gigantescos. Mas agora não eram mais aqueles homens temerosos, sem esperança, sem saber para onde ir. Agora eram homens transformados. Porque teve um líder que olhou para eles e viu naquilo que eles poderiam ser transformados e que poderiam ser pelo poder de Deus. É interessante, e aí tem um relato muito legal nesse capítulo 23, a partir do verso 8. Depois você pode ver com calma. É que Davi, ele diz assim, nossa, quem me dera beber das águas lá de Belém, daquele poço específico. Aí o texto vai dizer que 30 homens, 3 homens, juntam-se, atravessam então o campo dos filisteus, passam pelo meio do acampamento dos filisteus, pegam a água que Davi queria beber lá de longe e voltam e passam de novo pelo meio do acampamento e dizem, aqui está, meu rei, a água que o Senhor queria beber. Aí Davi diz assim, eu não posso beber essa água. E aí diz que Davi derrama essa água como libação ao Senhor, como sacrifício. Vejam, esses homens que estavam sem esperança, esses homens que estavam com dificuldades, que não sabiam para onde ir, agora estão dispostos a dar a vida pelo seu líder. Eles foram transformados, queridos. De homens temerosos, de homens sem esperança, eles se tornam os valentes de Davi, porque Davi olhou para eles e disse assim, vocês têm potencial.
Vocês podem fazer algo diferente. Vocês podem ser uma bênção nas mãos de Deus. E é esse olhar que eu quero que você tenha para a sua liderança, para os seus liderados. Mas não se esqueça, queridos, antes de Davi ministrar para eles, Davi foi ministrado por Deus. Ele foi alcançado por Deus, liderado por Jesus, e aí então ele estava apto para liderar as pessoas. Eu já estou chegando no final. Pode passar, Marcos, por favor. Olha esse pensamento. Liderança verdadeira transforma pessoas comuns em homens, e aqui esse homens em homens e mulheres extraordinários. Louvado seja o Senhor. Liderança espiritual verdadeira, que depende de Deus, ela transforma pessoas comuns, onde ninguém dá nada, onde ninguém dá valor, onde é o menino da comunidade, onde é a pessoa que foi abandonada talvez pelos pais, onde é alguém rejeitado. O líder verdadeiro, que é liderado por Deus, olha para essas pessoas, não como pessoas simples, mas como pessoas que podem alcançar um potencial extraordinário se forem alcançados por Deus. E é por isso que você está aí. É por isso que Deus conta com você. É por isso que Deus conta com a sua liderança. Eu queria caminhar para o final deixando 3 lições da caverna. Pode passar, Marcos, por favor. 3 lições da caverna que eu quero que você leve para o seu clube, para a sua direção, mas principalmente para a sua vida. A primeira lição, pode passar. Deus usa, pode passar, Marcos, por favor. Deus usa processos para formar líderes. É pasta, é relatório, é etc. Tem que ir lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Deus usa esses processos para poder aperfeiçoar e formar a sua liderança. Tem uma frase muito conhecida que diz que mar tranquilo não forma bons marinheiros. Tem que ser no mar revolto. Tem que ser com dificuldade. Não tem como a gente ser formado, refinado como bons líderes, se tudo vai bem somente. Tem que ter um desafio. Tem que ter uma dependência de Deus. Tem que ter um passo de fé. Precisa, é necessário. Então Deus vai usando esses processos para formar você. Porque tem coisas que precisam ser refinadas ainda no seu caráter, no nosso caráter, na nossa forma de lidar com as pessoas, na nossa forma de olhar para as pessoas. Então Deus vai usando essas situações que estão ao nosso redor para nos preparar, para que a gente seja líder segundo o coração dele. E talvez você vai enfrentar uma caverna, talvez você vai passar por um momento de solidão, onde você está se sentindo só, mas não esqueça, Deus está com você. Isso é importante demais. Então não reclame dos processos, porque é necessário os processos para poder alcançar o propósito. E o propósito de Deus, ele é muito maior na nossa vida. Você conhece o texto? Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tem um propósito, mas nesse propósito tem um processo. Então talvez o processo para você esteja um pouco dolorido, esteja um pouco difícil. O negócio está pegando. Talvez você não tenha apoio de A, de B e C e parece que você está sozinho. Eu quero dizer, não tenha medo sabendo que Deus está no comando do propósito. Mas tem uma segunda lição que eu quero compartilhar com você. Por favor, Marcos. Liderança é formar pessoas, não apenas conduzir caminhos. Não é apenas mostrar para onde ele tem que ir, para onde ela tem que ir. Mas é formá-los. É ajudá-los a ser pessoas transformadas pela palavra. É para isso que você está aí, para influenciar. Para você segurar na mão dessas pessoas e dizer assim, você não vai sozinho, eu estou com você. Não é apenas mostrar a direção, mas é ir junto nessa direção, nesse caminho. E nesse sentido, queridos, nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Por isso que é importante que, em primeiro lugar, você seja transformado por Deus, para então você conduzir as pessoas, formar pessoas e transformar as pessoas por aquilo que você está vivendo.
Terceira e última lição, para a gente finalizar. Tá bom. Voltei. A liderança verdadeira é forjada na dependência de Deus. Eu gosto muito dessa lição. Liderança espiritual precisa ser forjada na dependência do Senhor. Se você não está dependendo de Deus, a sua liderança, desculpe a franqueza, ela vai ser um fracasso. Se você tem olhado para as suas habilidades e olhado assim e falado assim, não, eu sou bom, não preciso depender de Deus. Não podemos cometer essa audácia, queridos. E como é que a gente depende de Deus? É todo dia aos pés dele. É todo dia clamando pela direção dele. É todo dia sendo submisso à vontade dele, que se revela através da palavra. É a palavra que revela a vontade de Deus para a nossa vida. É a palavra que revela a vontade de Deus para a sua liderança. Então, dependa de Deus em todos os momentos. Seja para decidir se vai para a mega cozinha, se vai levar cozinha própria, se vai abrir um clube, se vai aceitar um chamado para abrir outro clube, se vai buscar mais crianças, se vai fazer algum outro movimento, se vai abrir uma campanha em relação a questões financeiras. Dependa de Deus para tudo. Coloca o seu clube na dependência de Deus. Faça com que os seus liderados aprendam também a depender de Deus. Como você também depende de Deus. Coloca tudo aos pés do Senhor. Dependendo dele, dizendo, Senhor, aqui está o meu coração, é falho, eu sou um pecador, mas eu quero depender de ti. E quero também que o meu clube dependa do Senhor, que os meus líderes dependam do Senhor. Por favor, Pai, aqui estou com todos os meus defeitos, mas eu quero aprender a depender do Senhor, da tua provisão. Mas para isso, queridos, é necessário um relacionamento. Eu quero hoje desejar para você que você dependa de Deus, que a sua liderança seja uma liderança que depende exclusivamente da vontade do Senhor. Queridos, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade de Deus para a nossa liderança. Pode passar, Marcos. E eu quero pedir para que Deus te abençoe, para que Ele te fortaleça, para que você seja um líder que entende os processos, para que você entenda que Deus está trabalhando no seu coração, em primeiro lugar, antes de trabalhar com os seus liderados. Se você tem esse desejo de ser alguém liderado por Deus, um líder liderado por Deus, disposto a transformar pessoas, qualquer tipo de pessoas, eu peço que nesse momento você se una a mim em oração e que você diga sim àquilo que foi falado através da palavra. Que em nome de Jesus, a sua decisão hoje seja ser um líder liderado por Jesus, para então liderar e transformar a vida de pessoas. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai bondoso que habita nas alturas dos céus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. Quero colocar cada líder da Associação Espírito Santense nas tuas mãos. O nosso grande líder também, o Dirley, que tem liderado diversos líderes. Que o Senhor, Pai, trabalhe no coração dele e que ele continue sendo um homem liderado por Jesus para liderar pessoas. Mas eu também agora eu quero pedir por cada líder de desbravador, por cada aspirante a líder de desbravador e de aventureiro. Por favor, ó Pai, que sejam homens e mulheres de Deus, que sejam, em primeiro lugar, capacitados pelo Senhor, submissos à tua vontade, para que assim eles estejam prontos para liderar pessoas. Pode ser que o processo seja difícil, Senhor, mas que o Senhor esteja com eles, que eles possam depender constantemente do Senhor. Que em nome de Jesus tenhamos lindas investiduras nesse campo, Pai. Mas mais do que colocar um lenço, que tenhamos líderes dispostos a servir a igreja e fazer tudo conforme a tua vontade. Abençoa todos eles, ó Pai, e os seus respectivos clubes. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amigos. Muito obrigado.
Pastor Gabriel Teles, nós que agradecemos você ter se permitido ser usado pelo Senhor. Que mensagem, hein? Quantas reflexões estão passando em minha mente agora, e eu acredito que no nosso grupo de líderes, muitas reflexões estão sendo feitas nesse momento através dessa linda mensagem. Cara, que saudade que eu tava de ouvir suas pregações, hein? Deus seja louvado por tua vida, meu irmão. Deus seja louvado. Enquanto você pregava, eu lembrava aqui das nossas capelas, lá do internato. E eu acredito que nós vamos ter o apoio aqui da grande maioria, ou se não de todos, para você estar conosco no nosso acampamento de líder para ser um dos oradores, viu? Há apoio, meus líderes. Há apoio, igreja. Eu amo esse ministério, Woody, e me emociona. Muito bem, pastor. É isso aí. Gostei do Estou à homem. disposição. Estou à disposição. Meu amigo, não foi à toa que eu te convidei. A gente precisa de pessoas que amam esse ministério perto da gente. É falar o que está no coração. E a gente ama os aventureiros, a gente ama os bravadores. E aquilo que você disse aqui para nós, usado pelo Senhor, é aquilo que está no teu coração, viu? Deus te louvado por tua vida. Muito obrigado mesmo. Amém. Obrigado, amigos. Eu estou com o uniforme do desbravador, porque tem reunião agora do clube, estou aqui na igreja. Foi um prazer estar com vocês e conhecê-los pessoalmente, dar um abraço apertado aí em cada um, levar o calor do Rio de Janeiro vai ser uma honra também. A gente está à disposição e obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Galera, dá uma ligadinha no vídeo aí novamente, só para a gente fazer uma foto aqui, um print com o pastor Gabriel. Liga aí rapidinho. Só agradecer o Só pra Marcos gente poder... aí. Valeu, Marcos. Obrigado. Ô, viu, Marcos, você salvou a gente, Marcos. Obrigadão aí. Agora que eu achei onde é que tá o negócio de compartilhar aqui. Vamos lá, dá uma ligadinha no vídeo aí rapidinho, só para a gente ver o rostinho de vocês e fazermos aqui uma segunda sessão de fotos aqui. Vamos lá, só tem um pouquinho de paciência, que eu tenho que fazer pelo menos 4 prints aqui das telas, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Segura aí. Foi uma. Salvar. Segunda tela. Salvo. Aqui vai aparecer mais gente. Segura, segura, segura. Vamos para a próxima tela. Ok. Prints tirados. Ok? Muito bem, deixa eu voltar aqui para a tela principal. Deixa eu apresentar para vocês aqui agora o Otávio. Pastor Gabriel, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. O pastor Gabriel tem um compromisso agora lá com a galera do clube dele, lá da igreja de Botafogo. Já fica o convite, viu, meu irmão? Mês de outubro, não marca nada não, viu? Você tá com a gente aqui. Manda a data logo que a gente já coloca na agenda e depois resolve o burocrático. Valeu. Isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Deixa eu apresentar aqui para vocês o nosso palestrante também dessa manhã. Vamos agora para a última parte, tá bom? Cadê Otávio? Se apresente aí, meu líder. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Perfeitamente ouvindo. Ótimo. Pastor, imenso prazer estar aqui com vocês na Associação Espírito Santense. Eu sou o Otávio. Hoje estou servindo no meu segundo biênio como regional na Associação Paulista do Vale. A associação berço do Miro, tá? Eu conheço o Miro literalmente desde quando eu era criança. Quando eu falo criança, literalmente, o Miro foi meu coordenador quando eu tinha idade ainda
ainda de desbravador. Então, eu conheço o Miro desde o tempo que eu tinha cabelo. Você está com O Miro foi meu tutor na classe de liderança, de Master e Master avançado. E nós tomamos caminhos diferentes, porque quando eu falo caminhos diferentes, que eu e ele gostamos de algumas coisas em comum, que é os bravadores e aventureiros, temos esse hiperfoco, mas as nossas especializações são outras, né? O meu Master é na parte administrativa de clube, que é um pouquinho que a gente vai falar hoje, e o meu Master avançado é a parte que acho que muitos gostam, que é a vida campestre. Gosto de estar no mato, gosto de acender fogueira de jeitos malucos e diferentes, e é uma das aulas que dou no terceiro módulo. E é um imenso prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo aí. Maravilha, Otávio. Com você, então, agora, essa última parte. A gente teve que alterar ali. A gente teve um probleminha lá no início da conexão. Aí o pastor Gabriel Teles não conseguiu fazer toda a parte dele no início. Aí o Miro já adiantou. Aí o Gabriel Teles retornou e agora é a última parte contigo. Beleza? Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, para que vocês consigam ver. Todo mundo está conseguindo enxergar isso? Só me respondam se sim ou se não, por favor. Para mim está aparecendo perfeitamente, Otávio. Também, Aqui tá tá ótimo. perfeito, 100%. Também. Tudo certo. Show. Pessoal, falar um pouquinho aqui sobre liderança e gestão. É um tema que eu venho trabalhando há alguns anos, já até mesmo aqui no nosso campo, justamente porque ela se tornou uma necessidade do nosso campo, tá certo? Por quê? O ambiente da liderança é algo que nós já estamos familiarizados, nós somos norteados com frequência sobre isso. O pastor acabou de falar muito bem sobre o aspecto da liderança, o que se espera de um líder. E aí, hoje eu faço gestão operacional de uma empresa onde eu atuo de forma nível nacional, e boa parte do que faço lá e o sucesso que tenho no meu trabalho foi as coisas que eu aprendi no Clube dos Bravadores na parte da liderança, que é a questão do exemplo, do bom espírito, tudo que a gente já conhece. No entanto, os resultados que mostram ali um sucesso, onde é colocado numa métrica até mesmo dentro de um clube, aquele clube que não só tem um ambiente legal, mas é um clube que consegue investir em classe, é um clube que tem um discipulado na investidura da classe de liderança, onde se o diretor sair hoje, a gente sabe que o clube não vai parar, tem alguém qualificado para assumir na sequência. Isso tem a ver com gestão. E a gestão é o grande desafio. Então, vou falar um pouquinho aqui nesses minutos que tenho sobre essa liderança em gestão 300. Sim, e depois eu vou compartilhar o arquivo com o pastor para vocês terem acesso, tá bom? Essa visão 360 graus é justamente para a gente sair da ótica, não apenas olhar para a liderança e não olhar apenas só para a gestão. Quando eu olho só a liderança, eu tenho algo muito bom, é algo bíblico, e eu tenho algo ali em 180 graus sobre alguns temas. Quando eu olho gestão, eu tenho algo só em 180 graus. Eu preciso unir os dois mundos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre as definições. Liderança. O que é liderança? É a capacidade de influenciar e orientar pessoas ou grupos para atingir um objetivo comum. Estamos aqui no mesmo objetivo, saquear o inferno e povoar o céu. Todo mundo aqui quer levar as crianças para a eternidade. Temos ali trabalhado com os nossos conselheiros, aconselhando, promovendo ali um espírito cristão. Gente, temos que chegar lá. Aquela música do Vocal Livre, Eu Vou Chegar, acho que traduz muito bem o nosso espírito. Nós vamos chegar, nós estamos trabalhando para chegar no céu de qualquer forma. A nado, de barco, de boia, paraquedas, o importante é chegar. Então, nós temos trabalhado isso no objetivo comum, tá certo? E a gestão? É a atividade de planejar, organizar, dirigir, controlar recursos para alcançar metas. Parece, quando você olha, que é a mesma coisa, mas não é. E aí eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide aqui, ó. Vamos lá. O líder, ele tem visão e foco. O que acontece? Hoje nossa visão é a eternidade. Nós temos um foco, chegar na eternidade. Nós temos um autoconhecimento e entendemos a nossa responsabilidade de tudo que a gente fala, o que a gente veste, o que a gente ouve, o impacto que isso causa
na criança. Então, assim, você não tem a opção de você não ser um influenciador. Você tem a decisão de tomar se você vai ser um bom influenciador ou um mau influenciador, porque todos nós somos influenciados ou influenciamos alguém. E na posição da liderança, o menino olha para a gente com um olhar diferente. Ele olha para a gente com aquilo, eu quero ser igual o tio, eu quero ser igual a tia. Então a gente entende essa responsabilidade. Temos empatia e compromisso. Por quê? Dentro do nosso universo cristão, eu tenho comigo a seguinte teoria. Comedor de farinha salva comedor de farinha. Quem tomou cachaça salva quem tomou cachaça. Quem come carne salva quem come carne. Por que eu estou querendo dizer isso? A nossa empatia tem a ver muitas vezes com a nossa história. Nós já passamos por algumas coisas e nós nos colocamos no lugar daquele menino, daquele conselheiro que está com algum problema, que você fala, olha, eu já passei por isso. Quem de nós nunca conversou com um casal de jovens que começou um namoro e começa a ter algum problema que você fala, olha, eu já passei por isso, calma, se resolve assim, não tem jeito. E nós nos preocupamos muito com a nossa integridade. Nós buscamos sempre ali estar alinhado com os princípios celestiais para ser um bom exemplo. E na maioria das vezes nós somos como os valentes de Davi. Os valentes de Davi era tudo doido. E ser desbravador e aventureiro é garantia que você é doido. Se você não sabia disso, eu estou afirmando para você agora, tá? Se cercar, vira um hospício, se cobrir, vira um circo. Nós é doido mesmo, tá tudo certo. Nós temos coragem, porque o que a gente faz com essas crianças, de levar para um campuri, como muitos nós levamos, o dinheiro que a gente junta para ir para um campuri, a gente não junta para nossa casa. E as loucuras que a gente faz para ir para um campuri, a gente não faz para dentro de casa. Então, muitas vezes, a nossa coragem, a nossa ousadia de dar o passo de fé, Deus provê o chão. Então, essa é a característica geral de um líder. Já um gestor, não é que ele não tenha isso. Ele tem outros focos. Ele tem uma comunicação em mente aberta. Geralmente, nós líderes, nesse ponto, a gente conflita. Porque o líder, geralmente, ele vai ter uma rigidez quanto a metodologias. É aquele papo, no meu tempo era assim. Eu cresci numa geração no Clube dos Trovadores que tinha muito... E quando a gente senta, nós do Antigo Testamento, os dinossauros, conversamos a conversar algumas coisas, nós sempre soltamos essa frase. No meu tempo, era assim. E dificilmente nós temos uma mente aberta para novas coisas. Mas o gestor ele precisa estar atento a isso justamente porque ele entende a necessidade de alcançar a meta, tá bom? Relacionamento e gestão humana. O que acontece? A gente na liderança, nós entendemos nossa responsabilidade, autoconhecimento e o exemplo. Já o gestor, nesse relacionamento e gestão humana, ele começa a delegar por competência. Aí ele vira a chave para algumas coisas. Aí eu vou dar um exemplo aqui para que você possa entender. Eu adoro tocar fogo nas coisas. Eu sou um incendiário nato, sou piromaníaco. Não, por favor, não me coloque para poder fazer finanças do clube, porque é uma chance muito grande de eu tocar fogo no dinheiro. Não é minha competência. Deu para entender? E o gestor com relações humanas, ele começa a olhar com essa ótica algumas coisinhas do clube. Ele começa a tirar o melhor das pessoas vendo essa gestão humana. Deixa eu ver onde essa pessoa se encaixa melhor. E muitas vezes na liderança a gente não tem esse tato. A gente sempre olha num todo, o ambiente, vamos fazer as coisas andar. Só que essa delegação humana, às vezes a gente não consegue fazer, tá bom? E isso gera essa delegação mais eficiente e uma visão analítica. E essa visão analítica, gente, mexe com o nosso ego. E eu vou dizer por quê. Porque é algo que eu tenho que olhar da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? O Miro, ele é ótimo com comunicação, o Miro é ótimo com redes sociais, o Miro, ele é instagramável. Eu não sou, tá? Eu não tenho esse perfil. E aí, eu quero que o meu clube ganhe visibilidade, que é uma das coisas que ele vai falar com vocês com certeza em algum momento sobre o VCO. Eu preciso de oportunidade com o meu clube e tal, que não sei o quê. E, por algum motivo, eu tenho uma rusga com o Miro. A minha rusga é pessoal, não tem nada a ver com a questão que ele está ferindo os princípios da igreja ou algo do tipo. Mas eu não gosto do Miro. Aí o que eu faço? Eu não chamo o Miro para me ajudar, eu não convido o Miro, e então eu tento querer fazer as coisas da minha forma, do meu jeito, e querendo alcançar o mesmo resultado que o Miro alcançaria. Geralmente isso faz com que o clube pague um preço muito grande,
tá? Então, assim, essa visão analítica, ela depende de uma autoanálise e delegação por eficiência. Quem é bom naquilo, se ele não é uma pessoa que está ferindo os princípios da igreja, e é alinhado com o oráculo celestial, e eu tenho uma questão pessoal com ele, a missão não pode parar por causa do meu eu. Peça perdão a Deus, se entenda com Deus, se entenda com essa pessoa e bora saquear o inferno e povoar o céu. Essa questão do feedback e investimento que o gestor faz está atrelado a quê? Ele está atrelado a você, hora ou outra, o gestor ele chama a equipe para conversar, para ouvir deles o que eles estão achando. Por que que não está dando certo? O que que faltou? Precisou de alguma coisa? Como que eu posso ajudar para as coisas acontecerem? E geralmente esse momento do feedback, quando a gente se encontra, é algo que faz a gente cair em si como liderança. Porque geralmente a gente vai ouvir algo que a gente não gosta. A gente vai ouvir algo que a gente achava que estava tudo certo, porque no meu tempo era assim, sempre deu certo, mas a nova geração está falando para você. Então, tio, eu gosto do clube, mas esse negócio de fazer as coisas desse jeito não tá legal. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês dos nossos desafios, já seguindo aqui para os próximos slides. Um líder gestor. Todo mundo tá vendo aqui o copo que eu tenho na mão? Não, não olha aqui, esquece que é o copo da Coca-Cola. Mas tá vendo aqui que é um copo que eu tenho na mão? Imagino que sim, né? Então deixa eu voltar, eu vou aqui só olhar para vocês um pouquinho. O copo é o Clube dos Gravadores. Clube dos Aventureiros, Ministério Jovem, vamos colocar qualquer departamento da igreja aqui. É o nosso copo, tá bom? O copo, ele precisa continuar sendo copo. E o nosso desafio como líderes gestores, em onde a gente vira essa chave, é encontrar uma forma criativa de usar esse copo, permanecendo sem copo. Deu para entender? É o nosso desafio hoje em estabelecer metas, quando a gente chama o nosso time para conversar, a nossa equipe para uma mesa, para fazer um feedback, traçar um planejamento, é encontrar uma forma de continuar usando o copo de forma criativa, sem que modifiquemos o nosso copo. Deu para entender? Então, deixa eu ver aqui se deixa eu voltar lá para a tela do slide. Então, assim, você está numa opção de líder gestor que você precisa ter posicionamento, você tem atitude, você é exemplar, você educa pessoas, você tem uma liderança humana e ela é magnética. A gestão, você tem que unir agora organização, estratégia, focar em dados, eu já vou falar sobre isso, pensar nos resultados, olhar para o passado para você planejar o futuro de forma racional e usar o seu cargo como uma ferramenta de referência, decisão e ser responsável por ele. Quando você unir esses três mundos, você com certeza vai chegar num resultado totalmente diferente do que você está tendo nos últimos tempos. Então, por que que não está dando certo? Geralmente a gente atrela aí algumas coisas, tudo é culpa do Zé do Garfo. Não, isso é coisa do cão. Cão que não quer que o clube anda. Aí eu vou fazer, muitas vezes, o não quer que o clube anda, mas aí a gente não planejou as próximas reuniões do mês ou do semestre. E aí a gente deixa sempre organizar, às vezes, a reunião no sábado à noite ou no domingo, algumas horas antes. Olha, você faz a meditação, você vai dar uma instrução, e aí eu conto que vai dar certo. Então a gente começa, então, a trabalhar dessa forma, sempre lidando com o improviso. Sabe que vai ter o Campuri lá, um exemplo, em novembro, já sabe mais ou menos o que ele vai gastar pela distância, local, só não tem o valor da inscrição. Ele consegue fazer toda essa conta, mas ele espera até julho, agosto, para poder então começar a falar com o pai sobre custos, correr atrás de padrinho, porque que não deu certo. Então, muitas vezes o não dar certo tem a ver com a nossa falta de planejamento e estratégia. E isso não tem a ver só com liderança, isso tem a ver com gestão. Então, assim, o espírito do líder, ele está nesse meio de caminho tratando tudo da seguinte forma: Deus vai prover. Deus vai agir milagrosamente. Gente, Deus vai agir milagrosamente, eu não tenho dúvidas disso. Mas vamos aprender algo com Deus agora? Deus tinha um plano de ação para o dia que deu errado. Prova disso é o plano da salvação. Deus tinha um plano
pro dia que deu errado. Deus, ele se organizou. Olha, o homem vai cair. O que a gente vai fazer quando o homem cair? Ele planejou. Olha, a criação mostra uma organização de Deus, ó. Tem que fazer, não, vamos colocar as coisas aqui primeiro, vamos criar Deus os céus e a terra, e aí vamos colocar a luz primeiro. Por que tem que colocar a luz? Porque se não colocar a luz, não tem vida. Vamos começar então a organizar o barraco? Água em cima, água embaixo, tem água demais agora, vamos colocar. Deus, ele tem organização, então cabe a mim ter essa organização. Então, quando eu mudo para essa gestão 360 graus, e isso você consegue aplicar até mesmo na igreja, você começa a ver com outras perspectivas uma forma que todos podem contribuir para o avanço do evangelho. Aí você vai começar a usar de todo mundo um pouco. Você começa a agregar valores, você começa então a parar de olhar só com uma visão frontal, você começa a ter uma visão de um todo junto com o seu time, porque você começa a ouvir o seu conselheiro, você começa a ouvir o pai do desbravador, você começa a ouvir o desbravador, e eles começam a trazer uma visão dos pontos cegos que você não estava vendo. Porque quando você não tem essa forma de trabalhar, por vezes, você sempre está apagando incêndio. Você sempre está lidando com uma crise. E quando você está nesse formato centralizador, lidando com crises de forma o tempo todo, o tempo que você poderia estar colhendo essas informações, organizando ela e pensando num plano de ação para reverter algumas coisas e melhorar o andamento do clube, o resultado, o plano de classes, enfim, discipulado, você está gastando energia para resolver problemas. E aí parece que o clube não sai do lugar, parece que a região não sai do lugar. Justamente porque eu não consigo parar para ouvir todo o meu time de todos os pontos e entender algumas coisas, como isso vai me ajudar a resolver esse problema. Eu vou dar um exemplo da minha região aqui. Nós tínhamos 2 clubes da região que estava com dificuldade de funcionar. E aí o diretor me chamou para conversar, contou toda a história dele, pelo amor de Deus, a igreja não apoia, tal, que não sei o quê. Eu falei, tá bom. E por que a igreja não apoia? A igreja não apoia porque os irmãos não querem vir no domingo. Não consigo montar uma diretoria para fazer a reunião no domingo. Falei, entendi. Você já perguntou para eles se você fizesse a reunião no sábado à tarde, se eles ajudariam o clube? Eu não perguntei não, porque para mim o clube tem que funcionar de domingo. Eu falei, então, mas o clube não é só você está com uma dificuldade, você precisa de gente para te ajudar. E por que então não perguntar sobre fazer o sábado à tarde? Você abrir mão neste momento e o clube e as crianças não ficar com o clube com déficit e então ter o melhor do clube ele. Não sei se vale a pena não, Otávio, esse negócio aí, o pessoal tem que ter compromisso. Eu falei, então, mas o pessoal tá tendo compromisso, eles estão sendo responsáveis com você, dizendo, olha, eu não posso vir de domingo. Seria irresponsável dele se ele simplesmente não aparecesse sem te avisar. Aí ele pegou e fez o teste. Eu insisti bastante com ele, ele então fez aí fica uma dica, ele fez uma caixinha de sugestão no Forms lá e perguntou se mudasse a reunião para o sábado, quanto que ele teria de apoio. Ele mudou a reunião para o sábado, à tarde, por conta da maioria dos votos. Hoje o clube está andando, rodando bem, por 2 anos seguidos, investiu 100% do clube em classe, estão com 6 candidatos a líder para esse ano. Então, assim, às vezes é realmente a gente parar e ouvir o que está à nossa volta para a gente poder entender algumas coisas, por que não estão acontecendo. E aí eu vou dar um exemplo aqui agora no próximo, e que são perguntas que você precisa se fazer na hora de organizar alguma coisa. Qual que é o meu objetivo com isso? O que está impedindo? E por que não está dando certo? Vou dar um exemplo, eu dei esse exemplo agora da reunião, né? Mas você tem com certeza, eu queria que o meu clube investisse 100% em classe. É um projeto que você vai fazer aí. Eu queria que meu clube, todas as unidades tivessem camisetas. Eu queria que meu clube fosse uniformizado. Esse é o objetivo. O que está impedindo? Tá faltando dinheiro. Tá faltando isso, eu não tenho fornecedor, eu não consegui desenhar ainda a arte, enfim. Por quê? Aí, quando você começa a olhar isso, nós vamos olhar agora uma visão 360 graus, tá vendo? Vamos colocar aqui no exemplo de desbravadores, mas você pode substituir o desbravador aqui pelo pai, pela mãe, pelos conselheiros, dentro do projeto que você pretende aí fazer com o seu clube, tá bom?
Você vai coletar dados. E como que você vai coletar dados? Você vai tratar esses dados, você chama a sua diretoria executiva, e essa diretoria executiva aqui é associado, secretaria e tesoureiro, tá bom? Os conselheiros não entram nesse momento. Depois você traz os conselheiros para a conversa, você faz um brainstorm, que eu vou falar certinho, você filtra, planeja, executa com follow-up e volta à coleta de dados. Aí eu vou detalhar com você agora para você entender um pouquinho, tá bom? Os primeiros 180 graus, eles são fundamentais para que algumas coisas aconteçam no tempo que a gente precisa. Você vai usar Google Forms para poder coletar dados, caixinha de sugestão, papel, mensagem no WhatsApp, para você entender o porquê que algumas coisas não estão dando certo. Ou você vai pedir sugestões. Olha, gente, nós queremos aqui fazer o clube de sábado. O que vocês acham? Deixa o pessoal falar. Depois disso, você precisa fazer um filtro. Por que você precisa fazer um filtro? Porque vai ter coisa, gente, que vocês não têm noção. Vai aparecer cada atrocidade? Vai. Mas também vai aparecer coisas que valem a pena, que não estão ferindo nenhuma das nossas doutrinas, está dentro do Manual Administrativo dos Gravadores, que você começa a considerar. Filtrou, chama a diretoria para conversar. Galera, é o seguinte, estamos querendo aí mudar o clube para o sábado, né? A gente bateu aquele papo. Ó, surgiram aqui algumas sugestões dos motivos e porquês. Vamos bater um papo? Aí você alinha com a sua diretoria, por quê? Quando vocês forem para conversar com os seus conselheiros, vocês já precisam chegar alinhados. Não dá para o diretor chegar pensando uma coisa na reunião de conselheiro, o secretário outra, o tesoureiro outra e os associados outras. Porque se vocês chegarem dessa forma, os conselheiros, de forma bem tranquila, eles vão olhar para vocês assim, pensando no íntimo deles. Nem eles sabem o que quer fazer e não vai fazer o que aqui. Então, você passa para o conselheiro dizendo, a gente ouviu isso, a gente está pensando, e aí esse brainstorm, dentro desse filtro que você fez, aí você tem que deixar o conselheiro falar. Eles precisam participar. Porque todas essas mudanças estão envolvendo eles diretamente. Eles passam o tempo todo com as crianças. Eles estão ativos com as crianças, então eles precisam falar. Nesse brainstorm, eles vão falar um monte de ideia. Vou dar um exemplo sobre um exemplo aqui de reunião de clube. Que atividades que vocês querem fazer na reunião do clube no domingo? Aí a molecada, você começa a perguntar aqui, eles começam a falar, tio, eu quero jogar videogame, eu quero jogar Counter-Strike, eu quero jogar Free Fire, mas eu quero fazer noz e amarra, eu quero tomar banho de piscina, eu quero brincar de bexiga. Aí você percebeu que algumas coisas que eu falei aqui não faz sentido. Vai pro filtro. Chamou a diretoria, galera, é o seguinte, a molecada tá querendo fazer um domingo legal aí, ó, estão querendo brincar de bexiga, noz e amarra, o que vocês acham? Pô, isso aqui dá pra gente fazer e tal, e aí você vai pro conselheiro. Conselheiro, é o seguinte, os meninos falaram pra gente que eles querem fazer isso, isso e isso. Que brincadeiras que a gente vai fazer? Aí os conselheiros começam a falar, vamos fazer a brincadeira da múmia, aquela que enrola no papel higiênico e joga água no miserável lá, o cara tem que ficar se defendendo. Pô, legal. Nós e a Massa, como que a gente vai fazer a brincadeira nós e a Massa? Pô, eu vi uma legal na internet, não sei o quê. Aí deixa eles falarem à vontade. Aí nós vamos para a próxima etapa. Depois que eles falarem tudo, você vai entender, porque geralmente o conselheiro ali de 16, 18 anos, eles viajam bem na maionese e geralmente eles não pagam conta em casa. Então eles não têm noção nenhuma de quanto custa algumas coisas. E aí você vai entender, dentro daquilo que foi sugerido, o que é tangível. O tangível que eu falo, gente, é questão financeira, se o clube tem um material, se falta alguma coisa. Se não falta, pô, a gente vai conseguir fazer essas 3 atividades para as próximas reuniões. Monta uma estratégia respondendo os 3Ws e os 3Ws, 2Hs. Quem faz, aí você vai escolher uma pessoa para fazer aquela atividade. Como faz? Você vai ter que orientar essa pessoa, olha, a gente precisa, ó, tem que ser feito assim, 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 assado. Onde faz? Ó, nós vamos fazer na reunião do clube nesse tal momento. Os outros 2Hs, que é o quanto, e esqueci o outro agora, você assume, olha, vai custar tanto, não se preocupa não que o clube vai prover esse material que está faltando para comprar e vai chegar até você. Fez esse projeto, trouxe a brincadeira para a reunião, rodou ali as 2, 3 reuniões com essas atividades, você volta para a coleta de dados. Aí você chama para o menino e pergunta, e aí, o que você achou da reunião? Vocês gostaram? E aí eles vão falar, tio, gostei, não gostei, ficou legal, não ficou legal. E aí, em cima disso, você vai fazer um ajuste fino, e aí então você começa a rodar de novo. E aí,
Dentro disso, nós vamos aí para 360 graus de forma full time, tá? Eu vou parar de compartilhar a tela aqui só para vocês agora. Otávio. Gente, deu para entender? Otávio, Sim. eu acho que o outro Sim, H é sim. como. Muito bom. E aí, ó, por que eu parei de compartilhar a tela? Pode falar. Eu acho que o outro H, você está perguntando, é o como. Quanto e como. Isso. Então, assim, é algo que, assim, gente, eu trouxe essa visão 360 graus e eu vou aqui bater um pouco, só finalizando aqui com vocês, é o seguinte. Esse exemplo que eu dei aqui, eu vou compartilhar esse material com você, tá, pastor? Para que eles possam estudar. Vou compartilhar também o meu telefone. Justamente porque se você precisar de ajuda de como fazer, eu vou mostrar para você como que você pode fazer um forms, como que você vai tabular esses dados. Por quê? Quando você começa a aprender isso, eu vou te dar um conselho nessa parte da liderança 360 graus. Todos nós precisamos ter um secretário do diabo do nosso lado. E vou falar o que é isso. O pastor com certeza tem alguém assim na equipe dele, que é a pessoa que pensa no dia que dá errado. Geralmente, a gente está na cabeça do evento, a gente é otimista. Não, que vamos fazer isso, vamos fazer acolá, que nós vamos acampar, nós vamos tocar fogo. Mas tem alguém que tem que ser o juízo. Que ele começa assim, olha, então, pastor, Otávio, e se der errado? Se acontecer tal coisa, o que a gente faz? Né? Então, aí você precisa estar pronto para esse momento. O se der errado. E o se der errado é algo, gente, que a gente não pode ignorar, porque Deus tinha um plano se desse errado. E aí eu vou dar exemplos bíblicos. José, ele estava, ele foi do poço ao palácio, e todos os princípios que ele aprendeu com seu pai sobre organização e finanças ali, pro dia que o Egito deu errado, José estava pronto. Ele tinha um plano de ação. Deu para entender? Então, eu preciso, junto com você, traçar um plano de ação. Você precisa juntar com a sua equipe, com o seu conselheiro, com o seu diretor associados. E aí, eu vou dar o exemplo de um acampamento. Você vai acampar, você sabe qual que é o posto de saúde mais próximo do seu acampamento? A quantos quilômetros que está? Você passou lá, às vezes, geralmente a gente acampa, às vezes, num lugar um pouco mais remoto. O posto de saúde, às vezes, ele não tem estrutura para receber um atendimento para 20, 30 pessoas do seu clube, se todo mundo passar mal. Você tem que avisar antes. Isso é planejamento, é um plano. Deus tinha um plano para isso. Podia que o homem cair. Então, por que eu não posso ter? E aí, gente, Jesus, ele foi intencional. Jesus planejou tudo o que ele ia fazer. Tinha tudo um porquê. Eu e você precisamos desenvolver esses porquês. Nós temos que responder esses porquês com a nossa equipe, traçar esses planos de ação, justamente para que a gente consiga saquear o inferno e povoar o céu. A nossa missão aqui, como desbravadores e aventureiros, para mim, a nossa estratégia ela tem que ser muito bem elaborada, porque Satanás ele não está brincando de roubar as nossas crianças. Mas, por vezes, nós estamos tratando, às vezes, o ministério com o tempo que nos sobra. E aí, quando falta estratégia, Satanás ele sempre vai ganhar a batalha em algum momento. Por quê? Não a guerra, porque a guerra ele já perdeu em Cristo Jesus. Mas uma batalha ou outra, ele vai acabar vencendo. E aí, Ellen White, no Evangelismo, página 94, ela diz o seguinte: é um pecado ser descuidado, sem ideal, indiferente a qualquer trabalho que nos empenhemos, mas especialmente na obra de Deus. Cada empreendimento relacionado à sua causa deve ser realizado com ordem, previsão e fervorosa oração. Ellen White nos aconselha a justamente pensarmos em se der errado. Ela aconselha a gente pôr no papel, planejar um passo de cada vez, para que nós possamos dar um passo seguro. Deus vai fazer tudo, menos a nossa parte. E no Testemunhos para a Igreja ela diz, é necessário planejar sabiamente para que o povo, aí que eu vou colocar, parafrasear, para que as nossas crianças tenham a oportunidade de ouvir por si mesma
a última mensagem de misericórdia no mundo. Testemunhos para a Igreja, página 61. Me permita fazer você sonhar um pouquinho. Eu sei que alguns aqui estão trilhando o caminho da liderança, sonhando com o seu master avançado, o lenço colorido. Eu sempre termino qualquer fala que eu vou falar para o nosso ministério da seguinte forma. Nós temos um capítulo especial na Bíblia para o nosso ministério, que é o 144.000 em Apocalipse. O que passa pela grande tribulação, e eu não consigo me imaginar diferente que no meio de 144.000 vai ser uma grande nação de lenço. Um pelotão especial, um pelotão de elite, que vão entrar marchando rumo a Canaã Celestial, cantando hinos gravadores e hinos aventureiros. Aquele menino olhando para você com um lenço talvez desbotado, um lenço surrado, e vai dizer, tio, eu estou aqui por sua causa. É você chegar na porta da Canaã Celestial, eu imagino, pastor, um pelotão lindo na frente, e a gente falando, clube apresentado, sem alteração para Jesus. E Jesus nos perguntando, estão todos aqui? Todos. E eu imagino a gente tirando nosso lenço, depositando ali no chão para receber a coroa da vida eterna. E aquele lenço que foi o nosso propósito, ele finaliza a sua missão. Ele encerra ali as suas atividades. E aquele menino, ele entra para Canaã Celestial, e aí não tem como não imaginar a música Obrigado, Pastor Fernando Iglesias. Não tem como não imaginar Jesus te agradecendo por ter cuidado dos filhinhos. Não tem como imaginar o gravador chegando para você dizendo obrigado por ser meu diretor. Eu estou aqui porque você me ensinou a orar. Talvez aquele impacto de esperança que você não queria tanto fazer, porque era no sábado à tarde que estava quente, um desbravador de um outro clube, de uma outra cidade, ele chega e fala, olha, jogaram fora o livro, encontrei e o li. Clube apresentado, sem alteração. É a gente pegar o nosso lenço e entregar nas mãos de Jesus, nos pés dele, dizendo, papai, tá todos os nossos desbravadores aqui. Tá todos, sem exceção. E é o desbravador dizer para Jesus, Jesus, tá toda a minha família aqui. Não faltou ninguém. E isso não dá para agir muitas vezes da forma que nós estamos agindo. Nós temos que sim ser líderes com estratégia. Nós temos que ser intencional. Nós temos que pedir a Deus um plano de salvação para salvar as nossas crianças. Eu tenho que pedir a Deus um plano de salvação para salvar a minha família. Eu tenho que pedir a Deus um plano de salvação para salvar a minha associação. Que Deus te use, líder, para saquear o inferno e povoar o céu. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida. Que os valentes de Davi sejam aquela história, mas eu quero ouvir sobre os valentes da Associação Espírito Santense, aqueles que mudaram, primeiramente, a história deles e, em sequência, a história de um Estado, a história de uma união, para que Cristo, então, apareça nas nuvens do céu. Que Deus abençoe Amém. você grandemente. E nós temos um encontro marcado esse ano. Estou me programando para estar no terceiro módulo com vocês. Eu sou um dos instrutores que colabora com o Miro aí. E eu quero dar um abraço em cada um de vocês e, com certeza, aprender com vocês para juntos saquearmos o inferno e povoar o céu. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Otávio, pela sua fala. Que Deus continue te abençoando, viu? Que aula maravilhosa para ampliar ainda mais aí a nossa liderança nesse ponto que é tão importante para nós, esse olhar mais detalhado para cada um dos nossos liderados ali. Que bênção, que bênção. Vai ser uma grande honra tê-lo aqui com a gente também no final do ano, viu? Se Deus quiser. Cara, não sei acabar, eu já estou chegando para cá para tirar a foto. Pastor, já estou te mandando a aula, tá? Para se você quiser Beleza. compartilhar. E aí o meu contato, gente, o pastor tem, se alguém quiser bater um papo, também estou à disposição, tá bom? Show. Muito obrigado, Otávio. Pessoal, saudação aí pro Otávio. Vamos fazer a foto de novo com ele? Liga a câmera aí rapidinho, todo mundo. Tchau.
Vamos lá, ligando as câmeras aí. Prepara, passa aquele perfume para a foto sair cheirosa. Ok? Preparados? Câmeras ligadas. Vamos aqui para os prints. Sorriso na tela. Primeira tela capturada. Deixa eu salvar isso aqui. Voltando para a segunda tela. Como você não sabe se você está na primeira, na segunda, na terceira, sorri para todas aí. Vai lá, 1, 2, 3. Salvando. Deus. Próxima tela. Deixa todo mundo aparecer aqui. Aí, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Opa, como é que isso... Aí. Desliga os microfones aí. Agora vai. Muito bem. Otávio, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém, pastor. Tamo junto. E nos vemos no terceiro módulo. Que precisar, à tua disposição. Maravilha. Pessoal, últimas informações para a gente poder terminar. Nossa previsão é terminarmos às 10h45, como foi bem falado. Deixa eu só pegar aqui um link para poder mandar para vocês. Ok, Pastor, cadê? Oi? começou a dar dificuldade até para mim poder pentear meu cabelo agora. Vou dizer você, né, Paulo? Pessoal, é o seguinte, eu vou pedir só um detalhe agora. Opa. Ó, desliga os microfones aí. Como é que desliga tudo aqui? Pessoas, silenciar todos. Aqui. Pronto. Eu vou mandar aqui no link agora do chat. Eu vou pedir para o pessoal não mandar mais mensagem lá no chat. No chat, ó. Foi ótima essa, né? No chat, para a gente não perder aqui o link.